Aula um, já antecipando para a apostila do terceiro bimestre, ela nos mostra a diferença entre as expressões algébricas, né? E como se calcular o valor numérico. O que se pretende é demonstrar a diferença entre expressões algébricas e expressões numéricas, no caso numéricas e algébricas. Só para constar, devemos ler a, a introdução da, da aula na apostila, de modo que possamos falar a mesma língua, né? Então vejam bem, aqui diz: caro aluno, nesta aula iremos iniciar o nosso estudo sobre expressões algébricas e cálculo do seu valor numérico. Esses são conceitos muito importantes para as séries seguintes. Preste bastante atenção. Vamos à aula. A partir dessa aula, vocês vão ver para sempre essas expressões. Porque a gente precisa sempre mensurar valores para incógnitas, né? Na verdade, o cálculo de qualquer coisa é você procurar aquilo que você não conhece. E através de expressões algébricas, né? Através de expressões numéricas também, nós achamos esses valores. Expressões numéricas e expressões algébricas. Você sabia que as expressões matemáticas podem ser de dois tipos? Numéricas e algébricas. Agora vamos aprender como diferenciar esses tipos de expressões matemáticas. É simples. Observe os exemplos no quadro abaixo. Então eu já adiantei o quadro aqui para vocês. O quadro que está na apostila é esse quadro aqui. Nas expressões numéricas, nós trabalhamos apenas com número. Veja que aqui não tem nenhuma letra, somente números. 13 menos 4 mais 9, menos 2 vezes mais 8 menos vezes menos 1 elevado a 7, raiz de menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2 vezes 5, né? Essas são expressões numéricas, quando se falam usam apenas números. E as expressões algébricas, outro tipo, né? Que você pode ter somente letras e pode ter também letras misturadas com números, que aí forma a expressão que você precisa, né? X ao quadrado também, menos 3y, mais 4z a terceira. Veja bem, aqui para você resolver uma equação de segundo grau, né? Você usa aquela fórmula de Bhaskara. A própria estrutura das equações são expressões algébricas. Então, ela tem apenas letras ou letras e números, como eu já falei. As letras de uma expressão algébrica são denominadas de variáveis. Quando a gente vê equações, a gente vê as variáveis, né? Por isso que vocês falam, não estou entendendo nada, esse monte de letra aí, coisa e tal. Não, aquilo tudo tem uma razão de ser, aquilo foi muito estudado durante muito tempo. Então ali mostra para vocês o que são as variáveis, quais as funções delas, né? Dependendo do sinal de cada variável, você vai ter uma reta crescente, uma reta decrescente, uma curva de concavidade para cima, concavidade para baixo, né? A boca, né? Concavidade para cima, concavidade para baixo, boca para baixo. Essas coisas todas nós vamos ver nos gráficos, vocês vão ver,
lá no primeiro ano, né, do ensino médio, vocês vão ver, já devem ter visto alguma coisinha aí, só que não sabiam que estavam fazendo expressões numéricas e expressões algébricas. Então, o uso de letras para representar números facilita a tradução de sentenças escritas na linguagem comum para a linguagem matemática. Vejam no quadro, o quadro que eu vou escrever ali, né? Então, olha só, o uso de letras facilita muito, né? Facilita muito. Ah, qual o tamanho, quanto ganha o meu pai? Ele ganha um salário X. Ah, mas ele é vendedor de livros, ele ganha aí R$ 800, mais R$ 20 por cada coleção que ele vende. Eu acho que eu passei esse exercício aqui para vocês. Então você vai fazer uma expressão numérica lá. Então ele ganha R$ 800 mais 2 vezes X. Você não sabe quantas coleções ele vende? Se ele vende uma coleção, ele ganha 820, né? Eu falei errado, R$ 800 mais 20x. 20 vezes x. Que é o R$ 20 é o valor de cada coleção que ele vende e R$ 800 o salário fixo. Então, se ele vende nenhuma coleção, ele vende R$ 800 apenas, né? Que é 800 mais 20 vezes zero. Que é 800 mais zero que dá 800. Se ele vende aí 20 coleções, ele vai ter 800 mais 400, não é isso? E assim vai. E dependendo do valor X, conforme varia, aumenta o salário ou diminui o salário do seu pai. Então facilita muito bem o uso de letras na matemática para poder nos ajudar a entender o que se quer calcular. Veja só. Então vocês veem como facilita o uso de letras e números, né? Na linguagem matemática. No caso aqui, a facilitação maior, facilita bem mais, é o uso de letras. Veja bem nesse quadro aqui. Quando eu chego para você e falo aí, ó, fulano, eu quero o triplo de um número, mais o dobro de um outro número, que somando os dois vai dar 40, né? Então, quando eu falo assim, o triplo de um número na linguagem comum, estou falando como se fala no dia a dia, isso aí é o triplo de um número. Mas quando você vai pensando, você vai ler na linguagem matemática, é o triplo. 3 que multiplica aquele número que você pode chamar de A, de X, de Y. Então, 3A. Né? Pode ser também, ou pode chamar de 3B ou 3C, 3B, 3C, né? Ou 3x, etc. 3A, 3B, vamos chamar de x, é um x número, ok? Vejam bem um outro exemplo aqui. A soma de dois números. A soma de dois números. Na linguagem comum, fala a soma de dois números. Mas que números? Você não sabe que números. São números que você vai calcular ainda, são duas incógnitas. Então, eu chamo de x mais y, a mais b, ou c mais d, assim vai. Depende do seu gosto. Então, aqui, ó, x mais y. Se não tivesse esse recurso, vocês ficariam perdidos sem saber o que fazer. O quadrado de um número.
quadrado de um número. Um número qualquer, chama de x. O quadrado dele, expoente 2. O quadrado de um número, o triplo de um número, o quádruplo de um número. Por isso que nós estudamos raiz quadrada lá, né? E vocês ficaram aí, tiveram trabalho, e a gente estuda tudo que foi estudado na matemática é sequencial. A gente precisa ter na cabeça que na matemática nada se desperdiça, né? Tudo precisa lá na frente ou lá para trás, né? Média aritmética de dois números. Média aritmética de dois números. Viu? Ah, mas eu não sei o que é média aritmética. Oitavo ano, né? Oitavo ano já passou por média aritmética. É você somar dois números e dividir por dois, né? Um número com o outro, dividir por dois. Então, você chega e pega x mais y e divide por 2. Qualquer número que você colocar aqui e aqui, dividindo por 2, você vai obter a média aritmética de dois números, né? Entre dois números. Então vocês vejam que essa aula 1, ela é muito interessante, né? Temos aqui, ó. Ah, ainda tem isso aqui também, a metade de um número. Vou escrever porque é interessante para vocês verem isso. Vocês precisam disso. Eu passei para vocês aí, não sei se foi em RPM ou se foi na própria matemática, algo falando sobre patos e galinhas, né? Foi um desafio. É justamente vocês usarem e abusaram disso aí, ó, de expressões algébricas e valor numérico, né? A metade de um número um número qualquer, metade do número, x, ou y, ou z, ou d, dividido por 2. Então, x sobre 2. A gente usa muito x porque a letra mais usual na matemática, x, y e z, né? Justamente quando for estudar gráfico, as dimensões, a gente chama de x, y, z. Duas dimensões, x e y, três dimensões, x, y, z. Ok? Desse jeito assim. A diferença aí, olha só, a diferença entre o cubo e o dobro de um número. A diferença, vou abreviar, entre o cubo e o dobro de um número. Então, diferença entre o cubo e o dobro de um número. Eu já pulei, é o quadro, eu coloco ao contrário. Então vai ficar x a terceira menos 2x. Tá? Eu troquei aqui, mas é porque eu já estou no raciocínio. Não tem problema trocar não, só dei os exemplos. E olha essa aqui, o quádruplo de um número somado com terça parte desse número. O quádruplo, vou botar o quádruplo, de um número
ter desse mesmo número. Esse mesmo número. O quádruplo de um número. 4x. Não sei se ele usou x aqui, usou 4x. Somado com a terça parte. A terça parte é 1/3 desse número. 1/3 de um número é 1/3 vezes o número, não é? Então 1/3 vezes o número vai ser x/3. Eu quero dizer aqui, ó, 1/3 vezes o número x. X vezes 1, o x tem 1 embaixo, ó. X vezes 1, x. 3 vezes 1, 3. Ok? Esses pormenorizinhos aí que vocês precisam ir pegando na matemática, né? Na matemática, que no matemática não é só vocês pegarem um exercício e sair fazendo brutalmente, mecanicamente, como um robô. Isso aí não são robôs. É isso aí que diferencia um computador, um robô programado, de quem o programa. Vocês sabem o que estão fazendo. O robô não sabe o que está fazendo. Ele executa aquilo que você manda fazer. Tanto é que se você programar uma coisa errada e der um acidente com aquela sua programação, é você que vai pagar, não é o robô. Né? Aí vem o tópico 2 aí, falando sobre valor numérico de uma expressão. Até agora, nós vimos aqui linguagem comum, linguagem matemática, nas expressões algébricas. Agora, o valor numérico de uma expressão. Para obtermos o valor numérico de uma expressão algébrica, devemos proceder do seguinte modo. Então, você tem as expressões algébricas, que têm letras e números. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, substituir as letras por números reais dados. Se deu um valor para x, você coloca no lugar do x aquele valor, como eu tenho feito vários exercícios com vocês. O x vale tanto, então vamos botar no lugar dele tanto. E depois efetuar as operações indicadas, devendo obedecer a seguinte ordem. Isso é muito importante. Isso é importante. Então, isso agora vocês vão aplicar aquilo que a gente viu até agora, né? E vocês vão ver um exemplo bem simples aqui que dá para vocês entenderem. O exemplo 1. Calcular o valor numérico da expressão 3x ao quadrado menos 2x mais 5 para x igual a menos 1. Para fazer isso aí, existe uma ordem, né? Uma ordem, ou hierarquia, eu chamo de hierarquia. Hierarquia de cálculo. Eu sempre falo isso também. Quando você vai trabalhar com uma expressão, você primeiro tem que resolver a potenciação e a radiciação. Depois a divisão e multiplicação. E por fim a adição. Tá? Você pega esses valores, como diz aqui, ó. Você tem que substituir o valor dado. Ó. Primeiro, substituir as letras, que são as variáveis, pelos números reais dados. Calcular o valor numérico da expressão 3x ao quadrado menos 2x mais 5 para x igual a menos 1. Né? Ele deu o valor dado. Substituir as letras, que são as variáveis, x, por números reais dados. Então, eu vou substituir aqui, ó, 3, vou substituir por menos 1, que é o valor de x, está vendo? Ele não deu o valor de x? E x está aqui, eu vou botar o valor dele no lugar dele. Ao quadrado menos 2, que multiplica a menos 1, que é x, mais 5. E repito. Agora, igual. Agora eu vou começar a usar a ordem. Primeiro, potenciação.
Tem potenciação ali? Potenciação e radiciação. Tem potenciação e radiciação ali? Radiciação é raiz. Tem raiz ali? Não. Mas potenciação é expoente, não é? Tem expoente ali? Tem. Então eu vou primeiro resolver o expoente. Então, 3 vezes 1 elevado ao quadrado. O que é 1 elevado ao quadrado? Menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado. É menos 1 vezes menos 1. Preste muita atenção nisso aqui. Tá? Menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Não é isso, ó. Menos vezes menos, mais 1 vezes 1, 1. Então, menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Ok? Eu gosto de botar sempre os parênteses. Sempre os parênteses. Resolvi esse expoente. Tem mais expoente ali para resolver? Não, né? Eu poderia repetir tudo, mas eu prefiro adiantar já que acabaram os expoentes. Então, vou pegar aqui. Menos vezes menos, mais 2 vezes 1, 2, mais 5. Multiplica aqui. Agora eu vou ver divisão e multiplicação. Tem alguma divisão aí? Eu já adiantei uma multiplicação aqui, né? Tem alguma divisão aí? Não, só tem multiplicação, que é 3 vezes 1. Então, 3 vezes 1, 3, mais 2, mais 5. Agora, no final, eu vou fazer a adição e multiplicação. Aí, adição e subtração. Tem alguma adição? Tem. Tem subtração? Não. Vamos fazer, então, essa adição aqui, ó. 3 mais 2, 5, mais 5, 10. O resultado dessa expressão aqui, ó, algébrica, 3x ao quadrado mais 2y mais 5, quando ou para x igual a menos 1, vai ser 10. Ok? Então, portanto, o valor numérico da expressão é 10. Vou preparar o exemplo 2. No exemplo 2, então, calcular o valor numérico da expressão 4m ao quadrado menos 3m sobre m mais 5 para m, ou sendo m igual a 3. Né? É só seguir o passo a passo. Primeiro, a gente pega e substitui o valor de m na expressão algébrica, né? O valor da incógnita, o valor da variável m, incógnita m, variável m. Quanto vale m? Vale 3. Então, ó, 4. Ah, sim. Nós temos aqui Não, primeiro vamos substituir. Depois a gente vem aqui para a hierarquia de cálculo, a ordem, né? M é 3. Vai ficar 3 ao quadrado menos 3, que multiplica m. Isso tudo dividido por m mais 5. Mas m é 3, né? Mais 5. Agora a gente analisa. Tem potenciação? Tem aqui uma potenciação. Tem radiciação? Não tem radiciação. Então vamos fazer primeiro essa potenciação aqui, ó. Vou fazer aqui do lado. Igual 4, que multiplica 3 ao quadrado, 9. Menos. Aqui eu não vou substituir o n aqui, ó, que é 3 vezes 3. Consertem aí. 3 vezes 3. Menos 3 vezes 3, 9 sobre 3 mais 5, 8. Aí,
mas já usamos, já resolvemos a potenciação. Agora tem que resolver a divisão e a multiplicação, né? Tem divisão e tem multiplicação ali? Tem, né? Tem divisão e tem multiplicação. Agora, você chega, se inverter, que eu vejo bastante as pessoas invertendo, isso aqui, ó, vocês pegam 9 menos 9 e vezes 4, tá errado. O erro grosseiro, né? Primeiro tem que fazer multiplicação, por isso que eu falo, divisão e multiplicação. Eu estou vendo aqui um erro grosseiro na apostila. Ele colocou 4 vezes 9, ele colocou 39. Né? E aí, na verdade, é 36. Tá bom? Consertem aí, prestem atenção. Não sei se é a minha apostila aqui é a apostila do professor. Não sei se de vocês aí está resolvido. Né? Se tiver resolvido, está errado. Então, agora eu vou fazer divisão e multiplicação. Ou multiplicação e divisão. 4 vezes 9. 36. Menos 9 fica dividido por 8 ainda. Isso aqui vai ficar igual. 36 menos 9 dá 27. Sobre 8. Tá? 27 sobre 8 dá para dividir? E dá conta exata? Não dá, né? 27 é por 3. Dá para simplificar? Também não dá para simplificar. Então deveria fazer a multiplicação no final, né? Eu deveria fazer a multiplicação no final, a divisão no final, se desse para fazer. E se eu quisesse, e se pedir para aproximar para números decimais, a gente faz essa divisão e coloca em decimais. Tá ok? Aí na apostila está mostrando uma conta errada. Eu acredito que esteja com vocês aí. Ele coloca 39 menos 9, porque ele considerou 4 vezes 9, 39. Não é nada disso. Dá 36. 4 vezes 9, 36 menos 9 sobre 8. Logo, o valor numérico da expressão aí deu 15 quartos, não é 15 quartos, é 27 oitavos. Aí continuando, vem assim. Caro aluno, a hora de praticar, é hora de praticar. Resolva as atividades a seguir para exercitar os conhecimentos que você aprendeu. Ok. Complete o quadro abaixo com a expressão, a representação das expressões literais, usando apenas símbolos matemáticos. Vou preparar esse quadro para vocês. Pessoal, infelizmente, eu vi ali que já tem 29 minutos, né, alguns segundos, e a gravação vai interromper com 30 minutos. Então, eu preciso fazer esse exercício com vocês só na próxima aula, tá? Mas continuem tentando fazer aí vocês, que é muito interessante. E entreguem na próxima aula. E aí a gente faz esse exercício e vê se dá tempo de passar para outra matéria. Talvez não dê, porque o meu tempo de gravação é limitado. Tá bom? Eu espero que eu tenha comentado bem essa aula 1 e vocês tenham entendido a diferença aqui, né, de expressões algébricas, expressões numéricas e valor numérico. Releiam e vejam a importância, as dificuldades que vocês estão tendo até hoje, até chegar aqui, desde lá da sexta série, que vocês ficam nesse negócio, número, quando bota X, bota letra, é isso aí que está acontecendo. Vocês leiam que vocês vão chegar a um ponto que vocês vão entender e vão achar isso comum. Como é comum? Na matemática, isso é comum.
Valeu, pessoal. Até a próxima.